e do mundo. Estamos aqui para gravar mais um episódio do Jornada Inovar. Eu, Elton Shoa, e meu companheiro aqui, Eric Echaia, vamos agora apresentar mais um episódio e hoje o tema vai ser inovação e gestão de pessoas e temos muita coisa para conversar com vocês. Nossa convidada de hoje é Vanessa Gomes, seja muito bem-vinda e eu fico muito agradecido por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada, é sempre uma alegria e satisfação trabalhar com vocês, claramente iria atender prontamente esse convite, né? Que bom! Agora eu vou apresentar o currículo aqui da nossa convidada, Vanessa Gomes. Ela é catalisadora de transformações humanas e organizacionais, psicóloga formada pela UFC, a Federal do Ceará, com mais de 15 anos de experiência em gestão de pessoas, consultoria organizacional e mentoria estratégica. Lidera projetos que unem profundidade, estratégia e humanidade, focada na mudança real, de dentro para fora, ajudando empresas a desenvolverem pessoas mais conscientes, líderes mais preparados e culturas mais fortes. Seu legado é transformação estruturada com foco em resultado humano, cultural e financeiro. E vamos agora para a nossa primeira pergunta. VG, rapaz, é um currículo, viu? Ela deixou lá no alto, viu? Conta pra gente como é que foi toda essa trajetória, todos esses 15 anos de experiência, tudo isso que você viveu, colocou aqui já com toda essa intensidade, esse amor. Quando a gente olha em perspectiva, a gente vê que a gente já fez muita coisa, né? Bom, eu trabalho como consultora de empresa já tem mais de 12 anos, né? Se pegar minha jornada toda aí, entre pesquisa e extensão, na época da faculdade, já aumenta para 15 anos. E de lá para cá, trabalhei desde a empresa pequena, familiar, até a empresa multinacional. Também já estive à frente de RH de startups. E assim, o que eu posso te dizer é que a dor de uma empresa, ela é universal. Sempre gira em torno de pessoas, sempre gira em torno de relacionamentos, processos. Tem uma frase que eu gosto muito do Simon Sinek que ele fala: 100% das empresas é feito de pessoas. 100% dos clientes são pessoas. A razão de existir de uma empresa são as pessoas. Então, se a gente não entender de pessoas, a gente não entende de negócio, né? Então, nessa jornada, trabalhei como consultora terceirizada para as empresas e há 3 anos a VG Consultoria nasceu, né? No mundo aí revolucionado pela pandemia, onde a gente vê um cenário de pessoas cada vez mais ressignificando o sentido do trabalho. Não sei se vocês lembram, mas pouco antes da pandemia, as pessoas elas estavam num motor muito acelerado de trabalho, né? Hoje em dia também a gente vê esse cenário, porém com a necessidade de se questionar se o que eu estou fazendo é algo que deixa um legado, se o que eu estou fazendo é algo simplesmente para sobreviver ou não, mas é o cenário que a gente encontrou. E daí o interesse de fazer uma consultoria que atingisse esse público, né? Então, o nosso motivo hoje de existir é florescer nas pessoas, a alegria de trabalhar, tornando elas felizes e produtivas. E é para isso que eu estou aqui hoje, para compartilhar um pouquinho de vocês essa história. VG, que slogan, viu? Adorei o slogan. Já puxando desse slogan, eu tenho uma dúvida aqui genuína. Eu acho que é um tema que o pessoal comenta bastante, sobre saúde mental. Qual é a tua opinião sobre isso? O que você vê muito sobre esse assunto? Porque eu acho que todo mundo que trabalha hoje já deve ter assistido pelo menos uma única vez aquele filme Quero Matar o Meu Chefe. Total. Se você já imaginou, você é só mais um entre todos os outros. Mas fiquem tranquilos. Fala um pouquinho sobre esse assunto. Cara, tem, assim, uma estatística, eu não sei se vocês já tiveram contato com algumas estatísticas do mundo do trabalho, que falam justamente sobre isso. 87% das pessoas, quando pedem demissão voluntária, ou seja, elas abandonam o barco, elas relatam que está abandonando o barco por causa do chefe, não é por causa da empresa. Então as pessoas se demitem por causa do chefe, e não da empresa. E geralmente o chefe também está tão adoecido, tão estressado quanto essa pessoa que acabou de sair, né? Mas a verdade é que a experiência da cultura, a experiência dos valores de uma empresa é transmitida principalmente pelas lideranças. Então, a empresa ela pode ter um discurso lindo na parede, ter um propósito, um conteúdo maravilhoso, mas se as pessoas elas não emanam isso no dia a dia, elas não vivem, elas não sentem isso, o ser humano ele detecta quando é artificial e quando é real, sabe? Então, essa revolta do estilo de trabalho, da maneira de trabalhar, não é o colaborador querendo benefícios para si. Ele simplesmente
requerendo melhores, tirar os obstáculos do mundo do trabalho para que ele possa performar, florescer, entregar o que ele tem de melhor. Mas é bem comum essa queixa aí, viu? Do chefe atormentando a pessoa e às vezes a doença está no chefe, não só no funcionário. E você acha que tem diferença quando a gente avalia grandes empresas, startups, pequenas empresas, quando você olha esse espectro, né, analisar assim, como as pessoas vivem ali, trabalham com mais alegria, mais engajamento ou não e tal, você consegue ter uma diferença, você sente dificuldade, assim, como é que foi o que você analisa assim, desse espectro? Geralmente a empresa pequena ou a empresa muito grande tem assim, desafios, né, proporcionais à gestão de pessoas que muitas vezes são parecidos, né? Geralmente quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa familiar, tem aquela questão da relação com problemas da família chegando para o dia a dia do trabalho, né? O esposo e a mulher brigando ali no trabalho, o tio, o primo, o filho, a sucessão, tem essa situação, acontece, mas também na multinacional acontece esse tipo de trabalho, né? A gente vê assim, empresas muito, muito grandes, onde existem verdadeiros silos, panelinhas, e quando as pessoas elas não têm uma relação saudável, e eu não digo que é não ter nenhum conflito, não, porque o conflito, quando ele é feito com respeito, ele melhora o ambiente de trabalho, né? O que não pode ter o desrespeito. Mas essas empresas que têm esses conflitos velados ou que elas se abstêm de conversar, são os mesmos problemas de uma empresa pequena ou uma empresa grande, geralmente acontece da mesma forma. Porém, né, quando a gente fala numa empresa de, sei lá, uma startup que está começando agora, ela não pode se dar o luxo de errar muito, né? A empresa grande, às vezes, ela trabalha ali com orçamentos, ela tem mais ou menos ali planejado uma estratégia que aí, se não der certo, ela pode voltar atrás, organizar a casa e ir para o próximo ciclo. A startup não tem isso. Então, é a flor da pele o tempo todo. Você não pode errar, senão a empresa não vai nascer. Então, a gente sente que existe essa pressão e, ao mesmo tempo, proporcional a isso, existe uma união de querer fazer dar certo. Acho que é uma pergunta bacana para a gente encaixar já aqui, já vendo esses dois ambientes, é uma coisa que hoje é muito pulverizada, as pessoas às vezes até usam de maneira errada, que é o burnout. Queria que você falasse aqui para quem nunca ouviu falar desse tema, quem já ouviu e usa de maneira vulgarizada, porque eu já vi muita gente dizer, nossa, estou muito estressado, não quero mais trabalhar, estou com burnout. Burnouteado, virou um verbo, adjetivo. Aí eu, meu Deus do céu, que tá tão vulgar se usar essa palavra? Gente, as pessoas às vezes o que acontece? O esvaziamento do sentido da palavra faz com que a gente acabe se alienando mesmo. A gente não entende qual é o problema, se a gente não sabe qual é o problema, a gente não sabe como atacar. Não só falando em gestão de pessoas. Você for pegar qualquer área da empresa, se você não consegue encapsular qual é o problema, eu não sei atacar ele para resolver. E quando a gente fala de burnout, é um fenômeno mundial, né? É o que é um esgotamento, né, psíquico, que gera ali um aspecto físico também, onde a pessoa ela tá o que antigamente chamava de estafa, né? Ela simplesmente não consegue mais. E é um quadro sério, né, que está totalmente vinculado ao trabalho, onde é um estresse generalizado, beira-se uma depressão, e aquilo dali você precisa tomar cuidado, porque as consequências elas são tanto psicológicas quanto físicas, né? Isso acaba poluindo o trabalho e também trazendo para a própria pessoa uma sensação de massacre durante a sua jornada de trabalho, né? Então a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. O burnout ele é sério, ele principalmente pós-pandemia, com aceleração, tecnologia, um turbilhão de informação, está cada vez mais necessário a gente evitar cenários que causem isso nas pessoas, né? Mas claro, estresse, raiva, tristeza, a vida da gente é isso, né? São ciclos. Sim. Porém, a gente precisa tomar cuidado quando esses ciclos eles são crônicos e a pessoa não consegue mais sair daquela circunstância sozinha, precisa de ajuda. Eu vou pegar um gancho aí nesse ponto e pegar um filme que o Eric citou, né, que é o Quero Matar Meu Chefe, que é de 2011. E aí tem uma curiosidade sobre esse filme, né? Ele, quando estreou, foi uma arrecadação inesperada de 28 milhões de dólares e ele se tornou o filme de humor negro mais assistido no mundo, né? Então significa que no fundo, muita gente se conectou com o filme. Ou seja, às vezes as pessoas, né, não expressavam, né, aquele sentimento ruim com relação à liderança
ruim, né? Aquele sentimento. E aí, como você falou, né? O pessoal sai por causa do chefe. Então, quando a gente pega esses números, pegando esse filme aí, que é um filme, né, de humor negro ali e tal, que fez muito sucesso, a gente acaba pegando esses números e dizendo, olha, realmente, se o filme fez tanto sucesso, é porque no final das contas, quando a pessoa olhou lá o cara tocando fogo na empresa, o pessoal se identificou. E na hora que ele disse pro outro lá, ó, rapaz, aquele filme lá é muito bom. E aí o negócio deu esse sucesso. Gerou aquele sentimento de me sentir vingado. Exatamente. Eu tô achando que então, eu acho que talvez esse problema, ele está aparecendo agora, mas é um problema de muito tempo aí, que o pessoal não tinha coragem de botar para fora. Né? O estudo de 2022 apontava que 9 em cada 10 colaboradores sentia alguma ansiedade relacionada ao trabalho, 2022, né? Então de lá para cá a gente tem novas tecnologias, aceleração cada vez mais acontecendo, e essa sensação de falta de controle, sobrecarga, falta de sentido, é tudo relacionado, né? Tudo que a gente precisa ir para relacionar com o quadro de burnout. Né? Então, esse desejo de querer mudar as coisas, de querer, ou pelo menos sair de um ambiente tóxico, é uma resposta natural do ser humano que tem como, talvez, no nosso DNA, instalado esse drive de eu nasci para poder ingressar na sociedade, servir no mundo com o meu melhor talento. E quando eu chego numa empresa e que isso não é permitido, eu começo a ter essas travas, eu começo a pifar, né? Começa a adoecer nesse sentido. Então, esse filme aí, ele realmente, apesar de ser de humor negro, tem total correlação com o que a gente está falando aqui. Tem uma coisa que eu estou com curiosidade para te perguntar. Puxando já o gancho que você falou sobre essa aceleração dos últimos anos que viemos, depois da pandemia, que foi um marco histórico na humanidade, que acelerou muita coisa. Sim. A gente vê cada vez mais a IA ganhando espaço. E ganhando espaço em algumas áreas que antes eram humanas. Sim. Você vê casos hoje em dia que a gente já está se casando com IA, que namora com IA, outros que já usam IA como se fosse o melhor amigo. Isso já tira uma dependência humana. Você acha que a IA pode realmente assumir esse papel? Mas isso eu te disser que isso é um medo de muita gente no ambiente de trabalho, né? Será que eu vou perder meu emprego para IA? Será que um dia ainda vou ter... Então, revoluções no trabalho são da história da humanidade, isso acontece sempre, né? Se você for pensar, por exemplo, na Revolução Industrial, né? Muitas pessoas tiveram esse medo, a própria mudança do ser humano ali de ser nômade, né, para ter uma agricultura foi uma nova revolução, as pessoas tiveram uma nova maneira de se adaptar a isso e principalmente assim, a revolução digital trouxe um novo jeito de trabalhar. Eu lembro na época da faculdade, agora vou entregar a minha idade, mas assim, digamos que seja uns 10, 15 anos atrás, se você falasse de uma profissão como, por exemplo, social media, as pessoas riam da sua cara. Não tem uma pessoa para ficar postando as coisas para mim na rede social, né? E hoje em dia é uma das profissões mais em alta. Então, revolucionar a maneira de trabalhar é uma tendência que não volta atrás, né? A tecnologia, uma vez instaurada, ela não retroage. Ela só vai dali para frente. O que muda é a maneira da gente se relacionar com a tecnologia. E acredito que o principal erro do ser humano é querer competir nas tarefas que a tecnologia faz melhor. Né? Então, eu quero, por exemplo, ele faz uma planilha, eu quero aqui fazer a melhor planilha. Rapaz, assim, uma IA ali, com 2 cliques, ela resolve problemas rotineiros melhor do que você. Mas tem uma tecnologia, pelo menos até hoje que eu sei, que a gente já nasce com ela instalada, né, no drive ali original, default, mas que pouca gente agora está começando, talvez, a se despertar, a voltar, né? É a tecnologia de ser humano. A IA não consegue, até onde eu sei, ser tão humano quanto o ser humano. E aqueles trabalhos que a gente precisa da presença, do olho no olho, do vamos lá, vamos fazer junto, ou de inventar soluções para problemas inéditos que ainda não apareceram, é dentro do ser humano. Perfeito, perfeito. E assim, quando as pessoas conversam comigo, normalmente as pessoas me abordam para perguntar, não, puxa, esses projetos que você fez de inovação, esses projetos premiados, eu tenho alguns projetos premiados em nível nacional, e o que eu falo para as pessoas que não é uma questão de tecnologia, é uma questão do time que você monta. Eu digo para as pessoas, olha, gente, o que eu faço, em geral, é montar um time muito bom. E eu vou buscar naquelas pessoas aquilo que eles têm de melhor para que eles possam executar aquela tarefa. Então, hoje, tudo bem que a gente precisa, como líder, eu e o Eric, a gente precisa entender tecnologia, estudar e tudo mais, mas lidar com as pessoas é um ponto fundamental. Né? Eu, particularmente, como
eu vim da carreira militar, eu me formei no IME, e ao passar o tempo no Exército, a forma que a gente lida com a liderança militar é bem diferente, totalmente diferente, né? Então, e é muito engraçado que na época, né, eu já tive oficiais mais antigos que eu, né, quando eu coloquei o pessoal que estava liderados por mim lá, os sargentos, fiquei como primeiro tenente, então tinha alguns sargentos, né, diretamente ligados a mim, e quando eu autorizei os primeiros a fazerem, por exemplo, curso de graduação, nível mestrado, na verdade, eu autorizei fazer mestrado, né? Um oficial acima de mim perguntou, mas você está autorizando o seu subordinado a tirar logo o título de mestrado, você ainda não é mestre. Eu disse, que ótimo que ele fique mais qualificado que eu estou aqui para ajudar todo mundo. Então, eu tive esses conflitos dentro da estrutura militar, e quando eu saí da estrutura militar e vim para o lado civil, né, no outro mundo, eu tive que aprender um monte de coisa, alguns fundamentos da área militar a gente mantém ali o engajamento, a questão da dedicação para que a missão seja cumprida e tal, isso daí são qualidades boas que a gente leva para o mundo civil. Mas a forma de liderar pessoas, eu sempre acho isso daí um negócio, um universo complexo, pelo menos para mim, que eu venho da área técnica, né? A gente tem que saber lidar com pessoas, a gente tem que conhecer tecnologia, assim como o Eric também, um líder dessa área, conhece tecnologia, mas para mim sempre foi um grande desafio liderar pessoas, fazer com que as pessoas trabalhassem em cima de um propósito. E aí quando eu escuto você falar aqui dessas questões, dos desafios, de como você está conduzindo as coisas, eu vejo que realmente é uma área que você tem que estudar, tem que se dedicar muito, o desenvolvimento de soft skills, né? Como é que você analisa essa questão de formação de líderes, né? O desenvolvimento de soft skills? Às vezes você pode pegar líderes como eu, que sou muito pragmático, venho da área de tecnologia, e vou ser bem sincero com você, eu demorei muito tempo na minha carreira para conseguir lidar bem com as pessoas. Sim. Né? Já nasci praticamente lidando com a tecnologia, mas pessoas para mim sempre foi um desafio. E na realidade, para mim, hoje eu tenho plena consciência que são as pessoas que fazem os projetos incríveis darem certo. Perfeito, perfeito. Um bom gestor, a gente às vezes tem a ideia que ele é a pessoa que mais sabe dentro de uma sala, tecnicamente é o que desempenha melhor determinado assunto, e na verdade o bom gestor, ele nada mais é que alguém que consegue juntar a equipe dentro das suas expertises em tudo aquilo ali que o projeto necessita, né? Então, um bom gestor, ele é capaz de mapear as pessoas, saber o que elas têm de melhor, saber com que aquilo casa no projeto. Ele remove os impedimentos para que os especialistas possam trabalhar, e ele é um especialista em indicar a visão e os valores a serem seguidos naquela cultura. Então, se você consegue fazer isso, você não precisa ter o mestrado que o seu funcionário não tem, né? Na verdade, o time ele não pode ser feito só de atacante, né? Eu não posso pegar o melhor time de futebol do mundo, colocar, sei lá, em todas as posições um Messi, o time ele vai levar gol, talvez, né, vai brigar, ter briga de ego, alguma coisa nesse sentido. O gestor ele tem que ser a pessoa com o melhor equilíbrio emocional na sala e que é capaz de mapear as skills que o projeto necessita e colocar aquilo ali para dentro, né? Muita maturidade das virtudes humanas é necessário também, e isso não é trabalhado no mercado tradicional, né, nos treinamentos tradicionais, isso é vivência, né? Então a gente precisa cada vez mais conviver com pessoas, né? Trabalhar aquilo ali em comunidade para que a gente possa ter esse arcabouço, escutar, saber ouvir, compartilhar, para que a gente possa ter esse arcabouço de soft skills necessários para liderar uma boa equipe. Pronto, eu vou contar uma história, né, que aconteceu num time, e o Eric vai se lembrar, não vou citar, não vou citar o nome das pessoas, mas vou contar as histórias aqui para a gente entender a complexidade do ser humano. Eu acho que essa história é bem interessante, né? Tinha uma pessoa, né, no time que o Eric tinha um comentário que a pessoa às vezes dava um pico de performance e depois caía e ela ficava nivelando ali e tal, não sei o que, subindo e descendo, né? E aí, interessante, né, daí eu vou transcender pela nossa conversa aqui um pouco, né? Quando eu fui conversar, eu passei muito tempo fazendo as mentorias, né, de alguns grupos, inclusive do grupo de inovação da Normatel, e aí esses jovens, né, cada um tinha uma forma de ver o mundo diferente. Alguns a mentoria ajudava de fato, outros nem tanto, né, cada um via um mundo diferente. Mas teve um caso bem interessante,
dessa pessoa que ela tinha essa variação. E quando eu fui trabalhar para entender de onde estava vindo, né, obviamente primeiro eu começo a entender a questão técnica, ver se alguma questão técnica, né, que normalmente eu começo por aí, e depois eu vou para o lado humano ali para tentar detectar. E eu não conseguia identificar nada que pudesse dar uma variação. E aí eu tive que extrapolar um pouco para o lado espiritual. Tá? E aí é por isso que eu estou falando, vou extrapolar aqui a nossa análise, porque o negócio é complexo. Né? O ser humano é holístico, né? Exatamente. São muitas dimensões para a gente ter o ser humano. Complexo. E aí, depois, para resumir a conversa, né, depois de conversa, explorar um pouco ali até questões familiares, eu entendi que essa pessoa tinha uma sensibilidade muito grande para energias externas. E aí eu perguntei até para o Eric, né, eu não sei se ele vai se lembrar, eu perguntei, olha, onde essa pessoa está sentada? Ela está perto de pessoas que ficam conversando muito, falando coisas negativas, falando e tudo mais, como é que é isso? Eu era que diz, a pessoa eu coloquei lá perto do fulano de tal, eu disse, pois é, tira essa pessoa daí, ela não pode ficar perto de outras pessoas que têm uma energia negativa porque ela absorve essa energia. Então, aí a questão, né, era totalmente, muito além da questão de trabalho, da questão técnica, ela era uma pessoa sensitiva, ela conseguia sentir a energia ambiente, e se ela estava perto de pessoas com um pensamento muito positivo e tudo mais, ela contagiada ela ia lá em cima. Se ela estava perto de pessoas que tinham um pensamento muito baixo, ali uma frequência baixa, ela ia lá para baixo. Você vê como esse mundo, assim, quando a gente vai lidar com pessoas, é um negócio complexo, assim, que foge. E né? Aí que está a maestria do olhar do líder. Porque a skill alta de um colaborador, por si só, ela não diz o sucesso ou o fracasso do projeto. Mas a aplicação daquilo dali na prática, sim. Então, se ela tem uma certa sensibilidade para perceber essas coisas e eu utilizo isso a favor do projeto, eu consigo ter uma potência que antes o meu projeto não tinha. Mas se eu simplesmente negligencio, aquilo dali pode parecer um colaborador desajustado, pode parecer um problema, né? E, na verdade, a gente não está conseguindo minerar esse ouro que está ali guardado no nosso time por um simples gráfico ali, por uma simples análise corriqueira ali de números. Assim, tem um recado, acho que para todo mundo que está com a gestão de pessoas, para você que está assistindo aqui também, né? Se você tem medo, né? Vocês têm medo de serem substituídos um dia pela IA, a profissão de vocês, esse podcast aqui, talvez, quem sabe? É um excelente questionamento. Olha, para ser sincero, se ela produzir um conteúdo tão bom quanto o nosso, tá tudo bem. Esse medo, ele é muito comum. A gente, assim, no mercado de trabalho, existe esse componente do pânico. Inclusive, ele ajuda, né, essa sensação culminar para um burnout, mas as pessoas sempre vão ter medo de algo novo, né? A IA, ela chegou para revolucionar, isso é fato, né? 40% hoje em dia dos trabalhos que são feitos no nosso dia a dia, eles tendem a ser repetitivos, né? Isso aí com a automação a gente consegue ter ganho. Porém, como eu estava falando lá no início, né, no gancho, a gente é muito bom em uma coisa que a IA ainda não é tão boa assim, né? Que ela ainda é um pouco artificial, que é em ser humano. Então, se você pega 40% do seu dia a dia de trabalho, terceiriza para a IA e vai trabalhar naquilo que é exclusivo seu, isso significa que a IA só vai substituir aquele trabalho que gera sobrecarga, que é facilmente, enfim, automatizado, mas aquele trabalho que é humano vai necessitar de seres humanos humanamente ajustados para realizar aquilo dali. Então, o gestor, o líder, ele precisa, antes de tudo, ser um excelente ser humano para que ele possa alocar recursos, tanto de pessoas, skills, nessas soft skills, como tecnologias, como dinheiro, orçamento, juntar isso tudo em um pacote só criativo e entregar aquilo dali para a sociedade. Então, o que vai sobrar depois que a IA realmente dominar esse mercado são trabalhos cada vez mais criativos, cada vez mais complexos e que exigem realmente a nossa capacidade de ser humano, de juntar pessoas com pensamentos diferentes, realidades diferentes, ideias diferentes e fazer daquilo dali uma grande comunidade em prol de resolver desafios inéditos. Os desafios não vão mudar, né? Assim, não vão deixar de aparecer, quer dizer, eles vão mudar bastante, mas eles não vão deixar de existir. O que a gente vai ter que entender é que as pessoas, o universo individual de cada um, junto, ele consegue
construir algo muito melhor. Então, o principal pilar da empresa, que sempre foi, sempre será a liderança, é cada vez mais exigido daquela tecnologia que ele tem de melhor, que é ser humano. Perfeito, perfeito. E uma dúvida, assim, qual foi o trabalho que você teve que desenvolver a liderança que assim, te marcou, seja em termos de desafios, seja em termos de coisas inusitadas que aconteceram, até talvez coisas que estavam fora do script, coisas... Sim. Enfim, conta umas histórias assim, porque o público gosta de saber histórias reais, assim, o que dá certo, o que não. Vamos contar os casos aqui, porque o público gosta de saber, porque um dos motivos da gente trabalhar aqui o nosso podcast é levar para o pessoal, principalmente aqueles que ainda estão na faculdade, que não tem experiência nenhuma, casos reais, porque às vezes o pessoal aprende a teoria de um jeito, chega no mercado e a inovação é totalmente diferente. Então, vamos assim, o que você puder compartilhar com a gente, óbvio, claro. Pega uns casos aqui para contar assim, grandes desafios, como você resolveu e tal, porque esse ensinamento é o que marca bastante aqui para o nosso público. Sim. Eu vou contar 2 histórias aqui, né? A primeira delas, que aí eu posso dizer que aconteceu numa convenção, era o aniversário da empresa, né? Então, geralmente, quem acompanha o trabalho da VG vê que a gente trabalha muito com gamificação. Certo. E a gamificação, ela é um recorte da realidade ali em um ambiente controlado. Então, as pessoas, quando elas estão jogando, elas realmente se soltam, elas tendem a ser elas mesmas, tirando os protocolos que o ambiente de trabalho exige, né? Então, a gente estava fazendo, era um evento ao ar livre, né? Onde a gente ia dividir a empresa em equipes, né? E cada equipe tinha dentro da gincana lá um gestor que era nível de C-level, né? Era um diretor. Então, digamos que aqui tem 40 pessoas, 10 de cada time, e em cada um desses times tinha um C-level lá representando. Uma dessas equipes, ela, na hora de eleger o capitão do time, né, para participar dos jogos, ela fez uma coisa diferente, ela fez um voto popular, assim, né? As pessoas ali votaram e elegeram um determinado colaborador. E as demais, elas foram pelo senso comum, não, fulano de tal é o diretor, ele é o líder do time, né? Comumente. Essa que inovou foi a empresa que foi campeã da gincana. Assim, tinha muita atividade de correr, de se sujar, meter a mão na massa, realmente competir ali, ter uma energia do time. E essa equipe campeã, ela fez uma coisa diferente. E aí vocês me perguntam, quem que então foi o gestor lá, né? Quem foi a pessoa que estava à frente do time? Eles colocaram um cara que era o auxiliar de serviços gerais. Era o cara mais raçudo. Era o cara que manda no peito aqui que eu resolvo. Ele foi o estandarte, a liderança do time. Então, é isso que eu quero colocar, assim, ser humano na sua essência e colocar esse peso, né, de propagar a ética e as virtudes, é o que realmente transforma uma equipe para um bom resultado. Então, independente da sua patente, independente do que você faz ou sabe, se você assume responsabilidade gerando resultados, você é um grande líder, independente da patente de chefia ou não. Né? Então, esse caso sempre me pega, porque algo totalmente fora do roteiro trouxe esse resultado nesse evento específico. Eu também costumo muito mentorar pessoas que são estagiários, né, ou que são analistas e estão pleiteando uma ascensão, né? E às vezes a ascensão ela ocorre quando você menos espera. Seja um chefe que mudou de setor, ou a pessoa que estava com você ali saiu, entrou de licença maternidade, é sempre uma coisa inesperada essa ascensão. Difícil a empresa que trabalha certinho ali o plano de cargos, aí faz ali a avaliação, aí agora... Não é assim, é sempre de surpresa. Então, quando a gente trabalha assim, né, a gente tem que entender que a gente precisa estar preparado, mas que ao mesmo tempo, 100% preparado a gente nunca vai estar. Mas a gente precisa ter um ego controlado. Né? A gente sempre tem que ter a mentalidade de aprendiz, né? O que os orientais chamam, né, Shoshin, que é a mentalidade do aprendiz. Você nunca vai deixar de ter um gap ali de conhecimento, ou uma pessoa que você acha que não tem nada a ver. Sempre alguém tem algo a ensinar, você sempre tem algo a aprender. Então, quando eu trabalho com esse público de analistas ou de gestores de primeira viagem, o que eu percebo é isso. Existe uma insegurança, mas antes mesmo de você receber o cargo e a pessoa dizer assim, pronto, agora você é chefe, você já precisa se portar como tal. E o primeiro nível de liderança é liderar a si mesmo. Né?
Então você já pode exercitar o seu desenvolvimento liderando o horário que você acorda, o horário que você sai para trabalhar, se você vai se alimentar bem durante o dia, se você vai beber água, se você vai ser gentil com as pessoas. Então, se você é líder antes mesmo dessa oportunidade chegar, você já sai na frente de um monte de gente. E eu digo isso até mesmo numa entrevista de emprego. A coisa que mais me tira dor de cabeça assim, quando eu vou fazer uma seleção é a pessoa que diz que vai e falta. Né? Não vai para o processo seletivo, ou chega atrasado, ou chega reclamando, ou fala mal da... Por quê? Porque antes mesmo da pessoa ter o cargo, ela precisa ser. Né? Então, se você é antes de ter, aquilo dali você pode passar por qualquer dificuldade no mundo, mas nada vai lhe tirar o mérito de estar onde você chegou. Né? Porque material é passageiro. Agora, o ser humano é algo que vai ficar ali com você, sua personalidade, seu jeito de ser, aprimorando pelo resto da sua vida. Então, acho que esses dois pontos aí, né? Tanto a questão de encontrar a pessoa não 100% pronta, mas aquela que tem a mentalidade de aprendiz e aquela que se autogerencia para um posto de gestão, é um exemplo, e o outro é o exemplo do nosso amigo lá, raçudo, que ganhou o campeonato da empresa sem ter patente nenhuma, assim, em frente aos outros gestores. Então, acho que isso me marcou bastante. Hoje, em atividades estratégicas, hoje, o que você citaria para a galera que está querendo fazer essa ascensão, para eles criarem um plano de estudo ou um plano dessa doutrinação dele mesmo, né? O que seriam boas dicas para você pontuar? Então, tem duas coisas fundamentais para quem está querendo... Duas coisas fundamentais para você que está querendo aí crescer e se desenvolver em liderança. A primeira, você precisa conhecer a si mesmo. Você precisa saber onde você está e aonde você quer chegar. E eu só consigo fazer isso se eu fizer uma análise honesta das minhas capacidades e das minhas limitações. Né? Geralmente, no mundo corporativo, as pessoas elas não querem mostrar as limitações, né? E querem mostrar só o lado bom, porque elas têm medo e daqui a pouco vão descobrir que eu sou uma farsa. Nasce aquela síndrome do impostor, né? Então, a gente precisa ter esse ego controlado. Eu preciso saber quem eu sou, o que eu sei. E a segunda coisa é para onde vou, onde eu estou mirando, o que eu quero fazer, o que eu vou entregar, qual problema eu resolvo. Se eu sei muito bem quem eu sou e eu sei qual problema eu resolvo, o que eu gero de valor para a sociedade, eu consigo traçar a menor linha entre esses dois pontos. Então, ó, o que me falta de skill que uma pessoa que resolve esse tipo de problema tem? E não é só uma skill, talvez, curricular, né? Não é fazer uma grade curricular. Também, às vezes, é muito necessário a gente passar por esse momento, mas eu digo em termos de saber fazer. Hoje em dia, muita coisa que a gente precisa para resolver já foi resolvida em algum lugar, a gente só precisa saber aonde encontrar. Né? Então, se eu me conheço, eu sei o que me falta e eu sei aonde procurar, tendo a disciplina, tendo a ética e a humanidade, eu me torno sustentável nos negócios, as oportunidades vão aparecer para mim, eu vou abraçar e eu vou conseguir realizar. Então, fica essa dica, né? Quem eu sou, para onde vou, muita sinceridade consigo mesmo, capacidade de aprender, mentalidade de aprendiz, e tem que ter um plano, uma estratégia para bolar para frente. Perfeito, perfeito. E sobre, assim, startups, vamos pegar o pessoal que está no início, assim, o que você já trabalhou, assim, que você pegou ali de fatos importantes, inusitados, que problemas que você identificou que as startups têm que se ligar logo para resolver, assim, quais são as dicas que você pode dar para o pessoal que está no início aí? O universo de startup, ele me fascina muito. São pessoas que têm um sonho muito vivo e uma vontade de realizar incrivelmente inabalável, né? A startup ali, ela começa com ideia, mas se não dá certo, ela pivota e não tem problema voltar para trás e a gente vai. Eu já tive a oportunidade de trabalhar à frente do RH de uma grande startup aqui. Vocês podem citar o nome aqui no podcast? Pode, aqui no Pronto, meus amigos da Resolvi, né? Quem quiser seguir lá também. Conheço. E, assim, as pessoas que estão trabalhando num projeto desse, como eu falei, é um tiro que você não tem margem de errar. Você precisa acertar. Então, você tem que ter muita liga entre as pessoas para que não haja margem para fofoca, intriga, né? Agora entenda, é um cenário que muitas vezes a gente não tem uma estruturação perfeita, né? A empresa ela está se moldando conforme ela vai crescendo e aí às vezes contrata uma nova tecnologia ou uma pessoa de um novo setor e a gente tem que integralizar. Então, a dica para a startup é cultura.
tem que se trabalhar a cultura. As pessoas elas podem até estar fazendo coisas diferentes, mas elas têm que ter o mesmo porquê. Né? Elas estão em frentes ali. Às vezes eu começo fazendo um projeto, aí o outro já entra no módulo 4 do projeto, que aí já a gente vai encaixar essas duas coisas. Cultura. Se a gente não tivesse olhar esse norte, para onde vamos, com quanto tempo, geralmente o planejamento é trimestral, né? Se não morrer em 90 dias, passa para os próximos 90, né? E assim vai. Cultura. A cultura é a liga, é o propósito que junta todo mundo. E claro, ferramentas de uma empresa tradicional, a gente tem os ciclos maiores. Na startup a gente não tem. Então a gente precisa saber, com um framework muito simples, utiliza OKR, utiliza um Scrum, um Kanban, cerimônias ali mais ágeis, porque no final das contas, eu não quero a formalidade, eu quero que dê certo, né? Então eu quero deixar um legado que deu certo. Depois a gente vai construindo ali, depois a gente vai formalizando tudo e vai dando certo. Para startup é isso, cultura e métodos ágeis. Eu gostei da sua fala sobre cultura. Você acha que hoje é um grande desafio que as organizações mais antigas, as que têm maior estrutura, mudaram a cultura, transformaram a cultura? É fácil, é um negócio que é só papo de RH? Conta um pouquinho pra gente aí. Então, cultura está em todo lugar, né? Nós, ao nascermos, brasileiros nordestinos, talvez no bairro que você nasceu, no bairro que eu nasci, a gente já tem uma cultura ali mais ou menos atrelada, um jeito de ser, uma energia que faz com que a gente se molde a determinados comportamentos. E isso não é diferente nas empresas, né? Se eu tenho influência do meu país, se eu tenho influência da minha família, se eu tenho influência ali do meu microcosmo, ali do bairro, da escola, na empresa é a mesma coisa, né? Então, o grande desafio de uma empresa transformar a sua cultura, né? Primeiramente, ela precisa ter uma clareza, né? Quando a gente fala assim de missão, por que a minha empresa existe? Qual é a razão de existir? Qual é o cliente que ela serve? Né? Qual é o problema no mundo que ela resolve? Missão, eu tenho que ter uma clareza disso. Valores, o que ela valoriza? Que tipo de comportamento é valorizado na minha empresa? Que tipo de comportamento a gente quer dar um baixa, não quer permitir? Se eu utilizo esse método de gestão baseado na cultura, eu consigo filtrar pessoas certas, porque não existe assim um profissional perfeito, tá? Existe a pessoa certa para aquele momento, para aquele projeto, o que eu vou fazer. Então, eu consigo filtrar isso através de comportamentos que são saudáveis, que não geram essa toxicidade, esse medo, essa insegurança psicológica, para que meu trabalhador ele entregue ali o que ele tem de bom, os seus pontos fortes no dia a dia de trabalho. Então, a cultura boa, né, é aquela cultura que ela é bem clara, é uma cultura forte, né? Inclusive, estudos do Jim Collins mostram que as empresas que tiveram por mais de 10 anos na Fortune 500, que entrar na lista das 500 maiores empresas é até ok, né? Tiver investimento grande, tecnologia, ali num golpe de sorte você entra. Mas se manter por 10 anos, ele entendeu. Não era quem tinha mais grana, não era quem tinha a tecnologia mais avançada, era quem tinha a cultura mais forte, né? E cultura é isso. A cultura ela contrata e demite, ela expulsa. E a cultura também precisa ser trabalhada para ela ser uma cultura saudável. Né? E o que é uma cultura saudável? É uma cultura sustentável para os negócios e para as pessoas. Então, acho que o grande segredo, no final das contas, sempre vai voltar, né, ali para o ser humano, para a sua cultura, seus hábitos, seus propósitos. Acho que esse é o grande caminho aí das empresas prosperarem num cenário tão caótico como a gente está encontrando hoje em dia. Você comentou, eu já ouvi muitas falas do tipo, nossa cultura é essa, fulano não segue mas porque tem bons resultados, ele traz grandes resultados para a empresa. É um atalho. E aí você fica naquela divisão, então você vê muito isso hoje sendo abordado, e aí está bem mais comum hoje de falar sobre cultura. Viver a cultura já é algo que tem que ser do indivíduo, não é só a responsabilidade da empresa, Sim. mas do próprio indivíduo. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção na sua fala, que é essa força, essa vivência, essa vontade. Porque uma das coisas que hoje a gente vê muito no mercado é o pessoal dizer, eu quero entrar nessa empresa porque é meu sonho trabalhar lá. Mas será que você é o que aquela empresa representa? Esse senso de propósito tem que estar sempre muito claro. E muitas vezes as empresas não criam. Hoje a VG já trabalha muito forte isso com as empresas descobrirem, cara, é isso que eu sou realmente? Falando uma pequena ponderação aqui, a VG já nos ajudou muito num dos
hubs que eu estava ali, né? Então, cara, foi uma das coisas muito bacanas ali da nossa trajetória juntos de descobrir algumas coisas, como, por exemplo, mapear perfis. Bem dali a gente já começou a perceber quem era cada um, Sim. né? Eu acho que uma das coisas mais legais que a gente fez na nossa criação juntos ali foi um jogo ali de identificar quem era cada um. Do jogo da cultura, ser cada um ser um personagem, que cada um tinha suas skills, suas fraquezas. Foi um jeito muito inovador da gente apresentar às pessoas quem nós somos. O que nós somos bons, e entender que cada um destoa. E o mais bacana do nosso trabalho, eu acho, foi quando os próprios colaboradores disseram, cara, eu me reconheço aqui. Nossa, mas eu queria muito ser aquele personagem, é muito mais legal. Na hora de ensinar, né? Dizer, não é que você tem que ser igual a ele, mas é o todo que o completa, né? Eu acho que essa parte dessa criação criativa é o que traz muito da sua persona. Mas o que eu queria muito ouvir de você hoje, queria até dar dicas, acho, para gestores mais jovens, como eu fui quando você me encontrou e começamos juntos a fazer um trabalho ali, é do que eles precisam ter cuidados, as formas como eles precisam se portar, o que eles precisam perceber neles mesmos até, porque às vezes uma liderança, eu vivi isso, acho que outros podem viver que estão ouvindo, é você admirar tanto uma pessoa, por exemplo aqui o Shoa, foi das pessoas que começou muito, mentorou no início da minha carreira. Eu olhava e dizia, não, eu quero ser igual o Shoa. E no meu desespero de tentar ser o mesmo perfil do Shoa, eu não conseguia dizer, eu não conseguia. Não encaixava. Então eu tentava forçar, é como se tinha uma criança tentando botar o triângulo num buraco, era um quadrado. E eu ficava indignado porque não encaixava. Então eu acho que eu queria muito ouvir essa dica da galera que está começando, o que é bom perceber em si. Deixa eu abrir uma parênteses antes de você responder. Quando eu chamei o Érico para ser meu co-host, eu falei para ele, eu disse, Érico, eu preciso de alguém que me complemente. Não dá para ter dois do show, Exatamente, a gente tem que ter pessoas diferentes. Eu disse, eu sou o perfil mais centrado em dados e tudo mais, e você é um cara bem mais simpático do que eu. Eu disse, vamos somar aqui, né, para dar certo esse negócio, né? Exatamente. Até eu parafraseando aqui uma coisa bacana. O senhor me chamou para ser líder quando eu disse que não queria, né? Também. Logo quando eu comecei a minha carreira de líder, o senhor disse, você vai ser líder. Não, Deus me livre. Me deixa com meus códigos. Então, desmistificando aqui, tá? Como os seres humanos são plurais e o que a gente fala muitas vezes no estudo é uma média ali de uma amostra, o ser humano e o gestor, ele tem estilos diferentes. A depender da pessoa, se a pessoa é mais cartesiana, ela vai ter uma liderança mais sistemática. Se ela é uma pessoa mais comunicativa, ela vai ter uma liderança inspiradora. Às vezes, uma palavra daquela pessoa. Você imaginar, por exemplo, um técnico de um time de futebol, que ele dá 2, 3 palavras ali e o time sai totalmente revigorado com uma performance diferente. São estilos. E não quer dizer que um está certo e o outro está errado. O que quer dizer que se eu conheço muito bem o meu estilo, eu consigo potencializar minhas entregas. Né? E se eu conheço também muito bem o estilo do meu time, da minha equipe, eu consigo saber que, por exemplo, é melhor colocar o fulano de tal na cadeira X e o fulano na cadeira Y, porque se a gente inverter, eu matei ali os 2 colaboradores. Né? Então, esse ponto que a gente tem que ter essa maturidade e essa perspicácia de se conhecer, entender que não é uma fórmula mágica, eu vou copiar o estilo do fulano ou do ciclano, não. Qual é o meu estilo? E às vezes seu estilo ele pode ser totalmente único, né? Exclusivo, inovador. E você precisa abraçar aquilo que você tem de melhor e também aquilo que você tem a melhorar junto com as pessoas, né? Eu acho que essa humildade ela é muito necessária para que a gente... Acho que essa é a dica, tá? Para o gestor que está acompanhando o nosso podcast. Perceba, conheça qual é o seu estilo. Não queira copiar o estilo de ninguém, mas conheça o seu estilo. Você pode ter inspirações. Mas geralmente o seu estilo de liderança, o seu talento, ele está em algumas perguntinhas simples, que eu acho que vai ficar aqui o ouro da nossa dica, né? Primeiro, meu talento ele está naquilo que eu consigo ter interesse ininterrupto. Então, eu passo horas fazendo determinada coisa, eu não me canso, pelo contrário, eu tenho cada vez mais desejo, seja lá, de fazer uma planilha, de palestrar para o público, de pesquisar novas tendências. Teu talento ele está geralmente em coisas que você faz, que você não perde interesse, você não vê o tempo passar. Coisas em que geralmente as pessoas te buscam para tirar dúvida. Às vezes a gente fica com aquele sentimento de ai meu Deus, o pessoal sempre me enche o saco nessa coisa aqui. Então, essa coisinha aí significa que você é referência para os demais. Então, geralmente, abrace isso como sendo algo bom, porque as pessoas estão te reconhecendo naquela demanda. Interesse ininterrupto
ser procurado e resolver um problema real das empresas. Então, se você é um gestor e você consegue responder essas 3 perguntas, em que eu nunca perco o interesse, né? Consigo trabalhar horas naquilo, em que eu sou bastante procurado e qual o problema eu resolvo na empresa, eu consigo mapear qual que é o meu estilo de liderança. Né? Às vezes o meu estilo de liderança é totalmente diferente do coach lá que eu vi no curso, que ele é super bem sucedido e que a gente sabe que no final das contas às vezes é uma persona, né? E a gente não adianta querer copiar, porque a vida real é totalmente diferente. Mas eu preciso conhecer qual é o meu estilo. Se eu ainda não sei, começa por aí que o caminho começa a se destravar quando você aprende, né, a mapear a si mesmo e também transborda isso também para a tua equipe. Perfeito, perfeito. Um dos grandes desafios quando eu chego numa grande empresa para implantar um hub de inovação é justamente trabalhar as pessoas, né? Entender os perfis e buscar os talentos ali. Então, apesar de eu normalmente fazer entrevista com todo mundo da área de TI, eu tenho muito essa preocupação, como você falou, da cultura. Será que realmente ele vai se enquadrar na cultura de inovação ou não? Então, esse é um grande desafio, né, que eu sempre tenho essa preocupação. E aí a gente hoje tem um outro desafio, que é implantar a cultura da IA, porque ela muda de fato a forma como você encara o trabalho. Sim. Então você começa a ter novos desafios para lidar com como as pessoas vão aceitar a IA no seu dia a dia e vão enxergar aquilo como um próximo passo da sua carreira, né? Então, como você está analisando especificamente isso, né? Analisando, olha, a IA entrando numa visão mais estratégica, porque hoje a gente tem uma grande dificuldade, até quando a gente conversa com os gestores, de separar até conceitos de IA. Por exemplo, todo mundo, vou dar um exemplo que está acontecendo com a gente, até já citou em outros episódios. O gestor da empresa vai para uma palestra não sei aonde, aí a pessoa diz, não, hoje a IA vai resolver tudo. Aí a pessoa, em 1 hora de palestra, dá 1000 dicas para ele resolver todo o problema. Ele chega na empresa, uma empresa grande, com um monte de processos tecnológicos, não, é tudo muito fácil, vamos implantar e tal, não sei o quê. Só que não é tão fácil assim, porque você não vai resolver tudo com a IA feita para o usuário, como o ChatGPT. Quando você vai para uma estrutura maior, você tem tecnologia, tem APIs, tem nuvem, né? Então, a coisa... segurança. Tem segurança. Você não vai chegar lá e baixar todas as tuas notas fiscais do teu RP e botar no ChatGPT e automatizar tudo. Você não vai fazer isso. Isso funciona para o palestrante que está lá, né, fazendo tudo ficar um mundo maravilhoso. Né? Então a cultura de IA, ela tem que vir para a empresa, para os colaboradores, começando pelos gestores, sim, entender melhor como a IA vai ser colocada, né? E mais uma vez, a gente tem tecnologias e pessoas, e nesse bolo aí para ver como a IA vai entrar aí. Como é que você está enxergando essa revolução no nível mais corporativo? Não, então 90% dos problemas que a gente já percebeu ali vem do gestor, né? Mas o antídoto também, tá? Quando a gente quer fazer algum programa com o RH, a gente sempre pensa, o RH às vezes é 1, 2, 3 pessoas numa célula para dar conta de uma empresa de 20, 30, 100 mil funcionários, né? Então, humanamente impossível estar onipresente. Quando é que a gente se multiplica? Quando a gente trabalha os programas de gestão de pessoas através dos gestores, né? Então, os gestores propagam aí as iniciativas. E a primeira delas tem que ser desmistificar esse medo, né? O medo de que a IA está ameaçando o emprego das pessoas. Porque realmente o emprego repetitivo, sem um pensamento subjetivo lógico, ele já ia cair em desuso naturalmente, né? A tecnologia já ia... Essa inteligência artificial ela veio a catalisar esse processo, né? Porém, a gente imaginar que uma única fonte de solução vai resolver todos os problemas do mundo, não vai, né? Até porque, se você parar para pensar, vai ter que ter alguém que vai ser um engenheiro da IA, né? Vai fazer as perguntas para a IA. Então, sempre vai precisar de um ser humano para a gente poder identificar onde está o problema e trabalhar uma equipe de pessoas ali, soluções inéditas, tá? Mas o gestor ele precisa ser o primeiro a ser trabalhado nisso. Então, cada vez mais vai ser exigido dele skills humanas, né? De como motivar as pessoas, como identificar talentos, como encaixar as pessoas certas dentro do projeto. Então, eu vejo isso. Essa cultura da IA, ela precisa entender que
vem como aliado, primeiramente, desmistificar todo esse medo da substituição, porque de fato isso acaba gerando todo esse terrorismo, né? Colocar no coração das pessoas que elas são a alma do negócio. Não existe uma empresa sem humanos, né? Não, acho que um CNPJ que seja totalmente digital, acho que até eu não consigo imaginar conceber isso, né? Tem que ter um empreendedor ali por trás. A empresa é feita por humanos, os humanos são um grande valor da organização e eles precisam assimilar o que a tecnologia tem de bom para facilitar o processo deles no dia a dia, né? Então, o gestor ele precisa ajudar as pessoas a entender que não é uma ameaça, que não, na verdade está tirando a sobrecarga, né? Quando bem feito, ele tira uma sobrecarga e traz você para aquilo ali, para a tecnologia que a gente tem maior, que é realmente florescer ali nossas soft skills. Então, esse é o fenômeno que invariavelmente vai acontecer e eu digo que daqui para frente vai se acelerar cada vez mais, né? A gente está falando aqui do início da revolução. Quem sair na frente disso vai conseguir colher um campo muito mais vasto do que quem sair atrasado, né? Geralmente, novas tecnologias geram ali um residual de resistência, né? Então, tem aquele gestor que vai resistir ali até o último minuto, até ele não conseguir mais, né? E aí tem que sair, apagar a luz, fechar a porta, porque ele foi o último, né, a se adaptar. Mas se você abraça isso com amor, com alegria, com energia, com pessoas, certamente você vai colher ali um futuro mais promissor. Então, programas que trabalhem a liderança nos seus valores, nas virtudes humanas. O que é isso, Vanessa? Virtudes humanas nas empresas, isso não é romantismo? Não, gente. Isso é histórico. Grandes gestores da humanidade trabalhavam a justiça, a ética, a liberdade, a honestidade. Isso que gera a sustentabilidade de qualquer organização, seja ela uma nação, seja ela uma empresa. Então, o gestor cada vez mais vai ser cobrado disso. Virtudes e valores humanos trabalhados em um programa de desenvolvimento que não seja só um slide, que tenha uma vivência, que tenha compartilhamentos, que escute os colaboradores e que traga isso para o dia de trabalho. Então, eu vejo dessa forma, né, como a gente pode agregar a cultura da transformação digital dentro das empresas. Trazendo cada vez mais o ser humano no centro. Porque a tecnologia vai estar em órbita o tempo todo. Perfeito. E quando a gente analisa inteligência artificial nas empresas versus saúde mental, quando a gente bota essa análise, você avalia que a gente tem mais pontos positivos ou negativos? Como é que você enxerga isso daí? Pronto, eu vou trazer aqui o mod, vou usar a licença poética para falar da nossa missão, né? Florescer nas pessoas a alegria de trabalhar, tornando elas felizes e produtivas. Florescer, porque dentro de cada um existe uma semente ali do seu potencial, do seu ponto forte. Cada um de nós, eu acredito, veio com a missão no mundo de servir o mundo em alguma coisa. E a gente só precisa descobrir, quando a gente descobre a nossa vida, transforma completamente. A gente vai florescer nas pessoas a alegria de trabalhar, né? Que trabalhar significa que você teve um ingresso da sociedade para participar de uma comunidade, né? Quer ver um arquétipo de tristeza? Pessoa desempregada segunda-feira à tarde, sem ter uma oportunidade de uma entrevista para fazer. Ali é triste. Porque não é só por conta do dinheiro, é porque eu me vejo sem identidade, sem função, né? Então tem que ter essa alegria de entender que eu vim para o mundo não foi para ficar sendo servido pelos outros, e se em algum momento te gera um vazio, e cadê o teu valor, cadê a tua entrega, né? Então, trazer essa alegria de trabalhar, gostar de trabalhar, servir no mundo, tornando elas felizes e produtivas. Felizes, porque não adianta só a empresa ser flores, bota o ping-pong ali, bota o tobogã, e aí a DR é a empresa caindo, indo pro buraco, tá, todo mundo não vai dar certo, né? E vai ficar tudo bem. Não adianta, porque daqui a pouco a empresa quebra e não tem empresa para ninguém. Mas produtiva, aquela alta performance tóxica que foi colocada ali no chicote direto, uma hora a conta chega. E o colaborador, ele precisa entender que ele tem um recurso ali limitado da cognição dele, do estado emocional dele, que se ele extrapola aquilo dali, ele não entra mais na zona de aprendizado, ele entra numa zona de pânico, né? Então eu tenho um limiar do quanto eu posso cobrar dele, sentir isso e balancear, né? Felicidade e produtividade. A felicidade sem produtividade, ela é uma falácia. As pessoas, elas querem desafios, mas elas querem desafios à altura das suas habilidades.
né? Às vezes tu pode ajustar um pouquinho, o desafio um pouquinho maior para ela buscar uma habilidade a mais e fazer. Ou então, se eu não tenho um desafio na altura dela, ela fica entediada, ela fica triste também, né? Não é só a ansiedade que acaba com tudo isso, né? Existe essa balança que a gente precisa equilibrar o tempo todo, que é o quanto o colaborador está preparado, ele tem habilidade para entregar e ele quer, com o desafio que a empresa está colocando. Então, se a gente acha isso, né? E muitas vezes precisa de um olhar de fora para mapear isso, que o nosso olhar já está bem enviesado. Se a gente acha isso, a gente consegue florescer com as pessoas no dia a dia do trabalho. Perfeito, perfeito. Nós estamos começando a chegar nos nossos finalmente aqui, infelizmente. Vamos para uma última pergunta aqui para a gente deixar aqui as dicas para o nosso ouvinte. Antes de eu fazer a última pergunta aqui, eu vou pedir aos meus ouvintes aqui, aos nossos que estão nos acompanhando, não deixe de curtir, de dar 5 estrelas lá no Spotify. A gente precisa que você compartilhe. Se você está gostando, se chegou até aqui no nosso podcast, você está gostando e tem muitas pessoas que vão gostar também. Vamos para a última pergunta agora. A última pergunta é: quais são as dicas finais? Assim, o que você consegue passar de dica final para o nosso ouvinte que veio até aqui nessa jornada, para que ele possa ali guardar aquilo para a vida dele profissional, para a vida pessoal, enfim. Fique à vontade agora para compartilhar aí com os nossos ouvintes. Não tenha medo da tecnologia. A tecnologia ela é um produto que ele vem para facilitar a nossa vida, né? Nós, enquanto seres humanos, criamos muitas tecnologias, desde inventar a roda, né? Desde descobrir o fogo, até hoje em dia, tudo que a gente tem ao nosso redor é fruto de uma colaboração invisível, né? Seja esse copo, seja a roupa que a gente está vestindo, o ar-condicionado, o celular que está gravando a gente aqui, veio através da tecnologia. Então não tenha medo da tecnologia, mas entenda que tudo que a gente vai fazer na vida é uma troca, né? Enquanto a gente tem um avanço tecnológico, um conforto por ter tarefas repetitivas, não mais me sobrecarregando, eu também tenho uma exigência cada vez maior de desenvolver minhas skills humanas, né? Então eu tiro aqui, mas eu coloco ali. Então a exigência vai ser cada vez mais gente, humano, cultura. Se eu não me adaptar a isso, eu vou ficar cada vez mais obsoleto no mercado que muda em uma velocidade drástica, né? Então, primeiro ponto, não tenha medo da tecnologia. A tecnologia ela vem para te impulsionar, né? O segundo ponto, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. A gente falou isso mais cedo. Então, saiba que antes de tudo, eu posso ter a patente que for, eu posso ser a psicóloga, eu posso... Antes de qualquer coisa, é um ser humano conversando com outro ser humano. E se a gente não entende essa ética do trabalho, a gente não sabe trabalhar, a gente não sabe viver em uma comunidade. Eu preciso do Eric, eu preciso do show, eu preciso dessas pessoas que estão gravando aqui atrás, para que essa minha mensagem chegue até vocês. Então, preciso saber que no fundo é um ser humano falando com um ser humano. E o ser humano nem gosta muito de falar com um ar artificial ali não, viu? Ele boicota ali quando ele sabe que é o agente que está atendendo, ele pega o celular e liga porque ele quer falar com uma pessoa, né? Então não tenha medo, ser humano, olho no olho, trabalhar com e para as pessoas, no final das contas, o trabalho é isso, é servir. E se você é gestor, procure entender como está a sua equipe, procure entender como está o clima, procure entender o que tem de obstáculo impedindo ali os processos a acontecerem. Procure entender se a cultura está muito clara. Se a cultura estiver clara, se você conseguir, de fato, entender o ponto de melhoria de cada um e trazer isso numa linguagem de desenvolvimento, eu tenho certeza que as pessoas vão vir junto com você para encarar os desafios, né? Ninguém encara um desafio sozinho e chega muito longe, né? A gente pode até resolver ali uma coisa rápida, mas se a gente quer ir longe, a gente precisa de pessoas, precisa ir junto. E a saúde mental, ela não é um benefício que as empresas dão para os seus colaboradores. Está errado, né? Você imaginar a saúde mental como um benefício. A saúde mental é o que vai tornar a sua empresa viável. Se você não trabalha a saúde dos colaboradores mentalmente, a sua empresa, fatalmente ela vai perecer. Então entenda, é uma necessidade trabalhar aspectos emocionais, psicológicos e humanos, juntamente com a técnica, a tecnologia e o dinheiro que faz o seu negócio girar. Então, pensa nisso. Saúde mental não é benefício. Saúde mental é uma exigência para se manter competitivo daqui para frente no mundo dos negócios.
Então acho que essas são as dicas finais, né? E a dica final também que eu posso dizer, para você que ainda não segue a VG Consultoria, né? Então segue a gente nas redes sociais, é @vgconsult.gestão, acho que vai aparecer aqui, não sei, vai aparecer aqui embaixo. É isso, muito obrigada, gente. É sempre um prazer, uma satisfação estar aqui falando sobre pessoas e tecnologias com vocês. Perfeito. Nossos ouvintes, chegamos ao final de mais um episódio com muito conteúdo para você. Estamos aqui na infraestrutura da Uniformetro, nosso apoiador principal aqui com relação, fornecendo para a gente essa infraestrutura incrível para a gente poder levar esse conteúdo de alta qualidade para você. Se você gostou, compartilha, coloca 5 estrelas lá no nosso canal, que a gente vai continuar produzindo esse conteúdo. Muito obrigado a todos e no próximo a gente se encontra novamente com outro conteúdo de alto nível para você.